Certamente só pode ser uma piada de mau gosto a história, ventilada nos últimos dias, a respeito da suposta disposição da presidente do Supremo Tribunal Federal, STF, ministra Carmen Lúcia, de convocar o mais rápido possível um plenário da Suprema Corte para uma revisão da possibilidade de execução de pena após condenação em segunda instância. Se isso ocorresse, o STF estaria abandonando sua função de Corte Constitucional, responsável por aplicar a Constituição e assegurar o equilíbrio de todo o sistema de justiça, para se transformar em casa de benimerência para o senhor Lula da Silva. Em 2016, o STF firmou jurisprudência no sentido de que, após a condenação penal em segunda instância, é possível dar início ao cumprimento da pena. Restabelecia-se, assim, o entendimento de que não é necessário esgotar todos os recursos para que o réu possa ser preso. Na ocasião, a maioria dos ministros entendeu que a prisão após a condenação em segunda instância não fere o princípio da presunção de inocência, já que, nesses casos, a presunção foi esgotada, juntamente com o exame dos fatos que configuram a culpa. Recursos posteriores referem-se exclusivamente a questões de direito. A decisão do STF de permitir a prisão após condenação em segunda instância foi um passo importante para combater a lentidão da justiça, que tanto alimenta a sensação de impunidade no país. Com frequência, os vários recursos previstos no Código de Processo Penal eram utilizados simplesmente para protelar o início do cumprimento da pena. O réu que podia contar com bons advogados conseguia alguns anos a mais em liberdade, mesmo que um órgão colegiado já o tivesse condenado. Naturalmente, a nova posição do STF sobre o início do cumprimento da pena enfrentou resistências. Muita gente que estava conseguindo retardar sua ida à cadeia por meio de habilidosos recursos teve de acertar, mais cedo do que esperava, as suas contas com a justiça. No entanto, mesmo com todos esses protestos, a Suprema Corte manteve-se firme em sua jurisprudência. De lá para cá, o assunto de uma eventual revisão da prisão após a condenação em segunda instância veio à baila algumas vezes, quase sempre estimulado por gente interessada numa justiça mais lenta e menos efetiva. De toda forma, a Suprema Corte não voltou ao tema. Só faltaria que agora, sem qualquer motivo razoável para rever o tema, o STF achasse que lhe cabe proteger o senhor Lula da Silva das consequências da lei e se dispusesse a criar uma jurisprudência específica para o cacique petista. É preciso ter claro que qualquer facilidade para o senhor Lula da Silva seria um tremendo desrespeito ao princípio, essencial na República, de que todos são iguais perante a lei. Seria um absurdo achar que a condenação em segunda instância do senhor Lula da Silva por corrupção passiva e lavagem de dinheiro possa ser motivo para a Suprema Corte reavaliar o seu posicionamento sobre o início da pena. A lei deve valer para todos e, por consequência, não devem ser feitas leis ad hoc, para casos específicos. Esse tipo de manobra é incompatível com o Estado democrático de direito. A história nacional coleciona alguns desses casos esdrúxulos, nos quais o direito foi mudado especificamente para atender ao interesse de algum poderoso da ocasião. Ficou famosa, por exemplo, a Lei Terezoca, Decreto-Lei 4.737, de 1942, criada sob medida por Getúlio Vargas para que Assis Chateaubriand obtivesse a guarda da filha Teresa. O Brasil dispensa uma lei ou uma jurisprudência lulinha. Que as leis terezocas fiquem no passado e na história, para que a lição do que não fazer esteja sempre presente. É, portanto, ultrajante ao bom nome do Supremo dar a entender que ela poderia se prestar a esse tipo de serviço, como se a presidente da Suprema Corte estivesse agora a se preocupar com os dias futuros de um cidadão condenado em segunda instância por usar seu cargo público para obter favores pessoais. A função do STF é exatamente assegurar que essas manobras não ocorram e que a Constituição valha para todos, sem exceções. É o que todos os brasileiros esperam, é que a lei seja para todos. Não importa quem seja, se erra ou tem que pagar, lembrando que esse ano tem eleições, e que não podemos eleger nenhum político citado, ou condenado. Na Operação Lava Jato, temos que limpar esse país com o nosso voto. É isso aí, pessoal. Se você gostou dessa notícia, deixe seu joinha, acione o sininho, e se inscreva no meu canal. Um forte abraço e que Deus abençoe. Certamente.